Olá, meus amigos, vamos dar continuidade ao estudo da nossa Constituição Federal, da República Federativa do Brasil, a fim de que você tenha uma ideia genérica, geral, a respeito de como é a nossa Constituição. Hoje nós vamos trabalhar o título 7º. São 9 títulos, vamos trabalhar o título 7º, que trata da ordem econômica e financeira. Este título, ele possui 4 capítulos. Hoje nós vamos tratar apenas do primeiro, mas os 4 capítulos são: o primeiro relativo aos princípios que regem a atividade econômica, o segundo capítulo trata da política urbana. Vejam que nós temos um capítulo que trata da política urbana. O terceiro capítulo trata da política fundiária, agrícola e da reforma agrária. E o quarto capítulo trata do sistema financeiro nacional. Hoje vamos ficar mais focados no capítulo 1º desse título 7º, que trata dos princípios gerais da atividade econômica. Muito bem, começa no artigo 170 e logo lá diz a Constituição que a atividade econômica se fundamenta em 2 princípios. A valorização do trabalho humano, é um valor, o principal valor, o trabalho humano, e o outro princípio é a liberdade de iniciativa, a livre iniciativa econômica. Todos têm direito, todos têm liberdade para exercer qualquer atividade econômica, desde que não fira a lei e, em alguns casos, preenchendo alguns requisitos que a própria lei coloca. Por exemplo, a profissão de médico, todos podem exercer, mas para você exercê-la, você tem de fazer a faculdade, depois fazer um exame e se inscrever no Conselho Federal ou Regional de Medicina. De maneira que há uma liberdade de iniciativa econômica para todos, independentemente de autorização, mas sem ferir a lei, preenchendo alguns requisitos que a lei coloca no caso de algumas profissões. Muito bem. Mas a ordem econômica e financeira, fundada então na valorização do trabalho humano e no princípio da livre iniciativa econômica, ela tem uma finalidade. A Constituição põe uma finalidade para esta ordenação da atividade econômica. Qual é a finalidade? É assegurar a existência digna, conforme a justiça social, para todos os cidadãos brasileiros. Assegurar uma existência digna, segundo a justiça social. Bem, você poderá perguntar se a própria Constituição indica o que vem a ser existência digna, e a resposta é sim. No inciso 4º do artigo 7º, a própria Constituição estabelece que todo trabalhador tem direito a um salário mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades vitais de vida, que sejam básicas, e as de sua família, como moradia, alimentação, saúde, previdência, vestuário, transporte, lazer. O salário mínimo deve cobrir todas estas despesas para que haja a existência digna, que é a finalidade da ordem econômica, posta pela própria Constituição. Mas quanto é esse salário mínimo previsto no inciso 4º do artigo 7º? Existe um instituto bastante conhecido chamado DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Sociais, e este instituto, ele calcula qual o valor deste salário mínimo que a Constituição exige seja pago a todo trabalhador. Hoje este valor está
ao redor de R$ 2.500. Ou seja, muito acima do mínimo estabelecido pelo governo, pelos governos. De maneira que ainda temos que avançar muito para cumprir a Constituição. Aumentar o salário mínimo para que todos possam ter existência digna e diminuir os altos salários, os super salários dos políticos e das altas figuras do Estado, até que a gente tenha uma relação de 1 para 20 no máximo na escala salarial. Leva tempo, mas esse é o caminho que a Constituição já traçou para nós brasileiros. Muito bem, esta atividade econômica, ela se fundamenta ainda em outros princípios, e a Constituição estabelece a soberania, nós somos soberanos em matéria de economia, a propriedade privada é assegurada pela Constituição, ela deve cumprir a função social, não atentar contra o bem comum, o bem público, o interesse coletivo. A livre concorrência é um princípio importantíssimo, porque é a opção pelo capitalismo, pela disputa do mercado. Todos devem e podem concorrer oferecendo seus produtos, as suas mercadorias, os seus serviços. Há uma liberdade para isso. E há uma legislação infraconstitucional que defende esta liberdade de concorrência, de concorrer. É a defesa da livre concorrência. Isto é fundamental porque nós temos de combater os oligopólios, os cartéis. Não podemos deixar que os oligopólios e os cartéis imponham preços. E aí então o outro princípio é a defesa do consumidor. A própria Constituição já estabelece que, em face da livre concorrência e dos eventuais abusos, há a possibilidade e a necessidade do consumidor ser defendido. O outro princípio é a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno emprego. É um princípio estabelecido explicitamente na Constituição, a busca do pleno emprego. Ou seja, todos têm o direito e o dever de trabalhar. E os gestores da economia precisam agir tendo em vista este objetivo da Constituição: buscar o emprego para todos, a busca do pleno emprego. As empresas pequeno porte, as microempresas, elas, segundo a Constituição, devem ter um tratamento favorecido. E o artigo 173, ele estabelece uma proibição. Ele veda ao Estado explorar diretamente a atividade econômica. Esta atividade está reservada aos agentes econômicos disputando o mercado. A Constituição abre duas exceções ao Estado. Ele pode explorar diretamente a atividade econômica em casos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Nessas duas hipóteses, pode o Estado explorar diretamente a atividade econômica. Fora desses casos, a atividade econômica, a produção de bens, serviços e mercadorias, ela é reservada aos agentes econômicos disputando o mercado. O mercado é o lugar de encontro da oferta e da procura. Vários produzem bens, serviços, produtos, mercadorias, e vários compram. Esse encontro entre a oferta e a procura é o mercado. O lugar onde a oferta encontra a procura é o mercado. É o chamado mercado. Uma economia de mercado é aquela que se baseia na lei da oferta e da procura. Muito bem, nós optamos por esse caminho,
por esse modo de desenvolvimento, através do mercado, do sistema de preços, que são formados de acordo com a lei da oferta e da procura nos mercados. Mas se de um lado a Constituição reserva então ao mercado a primazia para produzir o desenvolvimento econômico, por outro lado o artigo 174 reserva ao Estado a figura de agente normativo e regulador da própria economia. E, de acordo com a lei, o Estado então pode fiscalizar, deve, tem o poder-dever de fiscalizar, de incentivar e de planejar. E esse planejamento, quando for feito, ele sempre é vinculante, é determinante para todo o setor público, para toda a administração pública, para todos os órgãos públicos, e serve de indicação para o setor privado da economia. Muito bem. O artigo 175, ele reserva ao Estado a prestação dos serviços públicos. O Estado tem o dever, tem o poder-dever de prestar os serviços públicos. E este poder-dever, ele o faz diretamente, o próprio Estado prestando serviço público, por exemplo, de transporte, por exemplo, de eletricidade, de abastecimento de água, ou ele pode fazer através de terceiros, de empresas privadas, sob o regime da concessão ou da permissão. Mas existe um detalhe importante: o concessionário ou o permissionário, esse agente privado que vai participar com o Estado da prestação de serviço público, ele só pode ser contratado, e ele tem de ser contratado, através da licitação. Licitação. Licitação é um procedimento administrativo destinado a eleger o contratante da administração, destinado a eleger aquele que vai contratar com a administração a prestação do serviço público. Então, o artigo 175 diz que o Estado prestará o serviço público diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre através de licitação. Licitação quer dizer, o Estado, para contratar um concessionário ou um permissionário, ele tem de promover a licitação. São várias as maneiras de eleger o contratante, ou concorrência pública, ou tomada de preços, e etc. Muito bem. Ainda neste capítulo, a Constituição reserva à União o monopólio da pesquisa e da lavra das jazidas de petróleo e de gás natural. Mas, através de uma emenda constitucional de 1995, a União pode contratar empresas estatais ou privadas para realizar as atividades que a Constituição reservou como monopólio da União, especialmente nessa área de petróleo, de refinação de petróleo, de importação e exportação de produtos derivados do petróleo. Não é? E, além disso, a Constituição trata dos transportes marítimos, aéreos e fluviais. Põe o turismo como uma atividade econômica importante a ser estimulada, e isso é muito de acordo com as facilidades de transporte hoje em dia.